Oi, a fim de conhecer mais um construto para utilizar nas suas campanhas de RPG, pois hoje nós vamos falar a respeito dos robôs positrônicos, ou seja, aqueles robôs que foram criados pelo grande escritor Isaac Asimov e que se popularizaram na cultura pop de uma forma geral. Quer levar eles para sua mesa? Pois fica aqui que depois da vinheta nós vamos mostrar como fazer isso usando o sistema 3DT Alpha. Eu já volto, hein? Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos robôs positrônicos. Eles são um tipo muito especial de construto. Eles foram desenvolvidos pelas obras do grande escritor Isaac Asimov e hoje nós vamos detalhar como que eles podem serem utilizados como personagens jogadores no sistema 3DT Alpha. É isso mesmo, você tá afim de fazer uma campanha estilo Eu Robô, uma campanha estilo Homem Bicentenário, você agora vai saber como você pode fazer isso utilizando a vantagem robô positrônico, né, que é uma vantagem única, tá, do manual 3DT Alpha. Tudo bem? Nos nossos vídeos anteriores, nós falamos a respeito dos construtos em geral. Eu falei dos androides, eu falei dos ciborgues, dos mechas, dos golem, dos meio golem, tá? Falei também, bem antes disso, eu falei a respeito de personagens não construtos, os personagens seres vivos, né? Elfo, anão, orc, troglodita, minotauro. Se você quer saber mais sobre os vídeos anteriores, você quer assistir os vídeos anteriores, eu deixei um link aqui no card. O quê? Não sabe do que eu tô falando? Eu tô falando de RPG, roleplay game, jogo de interpretação de papéis, uma espécie de teatro improvisado, onde você pode exercer as suas habilidades de interpretação e ter as ações do seu personagem julgadas por um sistema aleatório. Muito legal, tá bom? Se você quer saber mais, dá uma olhadinha também no outro link chamado RPG para iniciantes, que eu deixei aqui no card. Lá eu te explico tudo, passo a passo, que é RPG, como se joga, tá? Eu tenho certeza que depois que você assistir os vídeos, você vai querer jogar RPG, vai procurar um grupo perto da sua casa ou nas redes sociais, tem muita gente jogando no Face, no Insta, tá? Você com certeza vai encontrar uma mesa no WhatsApp, tá bom? Você com certeza vai encontrar uma mesa de RPG para você viver essa experiência. Eu espero que você goste e acabe narrando. E aí, se caso isso acontecer, não esqueça de divulgar o meu canal, tá bom? Aqui a gente fala principalmente do sistema 3DT Alpha, do sistema Daimon. Também tem vídeos aqui falando a respeito do sistema da Lenda dos Cinco Anéis e do sistema Savage World, e a gente vai estar sempre falando sobre novos sistemas, sempre acrescentando coisa. Outros sistemas aqui que a gente tem visões gerais, como por exemplo o sistema Fate, que é um sistema narrativista muito bom, que está fazendo muito sucesso. Com certeza vale a pena você dar uma conferida, tá bom? Então vai lá dar uma visita no canal, tá bom? Mas antes de ir, fica aqui e vamos falar a respeito dos robôs positrônicos, tá? Vem comigo, vamos lá. Para você poder jogar com um robô positrônico, você vai precisar gastar 2 pontos de personagem, tá? Isso torna o personagem, né, nem barato, nem caro, mediano, tá bom? Então a gente sabe que tem vantagens que custam 1, 2, 3, 5 pontos, já houve casos de vantagens até 10 pontos, mas são raras, né? É o caso do meio dragão, tá? Mas as demais não, costumam ficar em torno aí de 1 a 3 pontos. Então o robô positrônico por 2 pontos não está caro. Mas, Fran, o que é mesmo um robô positrônico? Como eu já falei aqui no vídeo, o robô positrônico, ele foi inventado pelo grande escritor de ficção científica Isaac Asimov. O cara que escreveu Eu, Robô, ele escreveu
Homem Bicentenário, tá? Entre vários outros filmes de ficção. E o Isaac Asimov, ele era praticamente paranoico com essa questão de máquinas, tá? Ele realmente gostava de explorar essa ideia de que as máquinas iam adquirir inteligência, de que as máquinas iam se tornar, né, autoconsciente, independente. Então ele escreveu inúmeras obras. Essas duas que eu citei, elas são famosas porque elas acabaram virando filmes, né? Há séries falando sobre o trabalho do Asimov, tá? E ele é particularmente famoso porque ele criou as famosas 3 leis de Asimov, que nós vamos já falar sobre elas aqui, tá? Que eram leis que, nas histórias dele, elas sempre apareciam como uma forma de manter os robôs sob controle, de impedir que os robôs se voltassem contra a humanidade, né? Ele tentou, né, sempre criar robôs de forma humanoide. Na sua grande maioria, os robôs dele, eles se pareciam com os seres humanos. Eles tinham cabeça, corpo, braços, pernas, o tamanho de um ser humano, tá? Então, sempre a aparência humanoide. Ele também podia usar instrumentos e veículos projetados para os humanos. Então, os robôs positrônicos, na sua grande maioria, não possuem modelo especial, não. Eles podem utilizar mesmos instrumentos e veículos que são projetados para o humano. Eles têm uma aparência nitidamente metálica. Isso aí é característica dos robôs. É por isso que eles são robôs e não androides, porque lembra que uma das principais características dos androides, que eles tinham que se parecer com os humanos, eles tinham que ter aparência humana. No caso do robô positrônico, ele é humanoide, tem o tamanho de um humano, mas ele é nitidamente metálico. Você olha para ele, ele é um robô. Como, por exemplo, o robô do filme Eu, Robô, né? Os robôs de lá, eles, embora tivessem altura, né, e o formato de ser humano, eles eram metálicos, tá bom? Então, isso aí é que determina um robô positrônico. Outra coisa é o cérebro deles, né? O estilo de cérebro deles, que é chamado de positrônico. Por isso o nome robô positrônico, tá? O cérebro deles é como se fosse um pequeno computador, né? Criado por pequenos nanorobôs, tá? Que seriam esses robozinhos positrônicos, tá bom? Então, isso também é uma característica. Tem até no caso do filme Eu, Robô, né? A vilã da história, já dando spoiler aqui para quem não assistiu o filme, né? Desculpa pelo spoiler, tá? Eu não vou nem falar o nome da vilã, que é para não. Mas a vilã do filme, né? Eu, Robô, ela não tem a forma humanoide, ela é um imenso computador positrônico, ou seja, ela é um imenso computador criado por nanorobôs pequenininhos. É tanto que a forma de destruir ela é injetar um outro nanorobôzinho que vai destruir os nanorobôs que formam o cérebro positrônico dela, tá? Então, isso aí é um robô positrônico, um robô que na sua grande maioria tem um formato humanoide, mas que é metálico, tem aparência metálica, tá? Para de longe você perceber que é um robô, e ele possui um cérebro positrônico. E além de tudo isso, ele tem que obedecer às 3 famosas leis de Asimov, que nós vamos já chegar lá nelas, nós vamos já falar sobre as leis de Asimov, tá bom? Embora, né, como a gente disse, algum deles tem uma certa aparência humana, a grande maioria deles é nitidamente metálica, criada em cromo ou em alumínio, mas sempre com algum detalhe que pode diferenciá-los, como, por exemplo, os olhos, a voz, né, que são humanas, tá? Então, eles são intermediários, né? São máquinas que, embora ajam como humanos, se comportem como humanos, mas são máquinas, tá? Eles são bem presentes em sociedades futuristas, não costumam aparecer em sociedades atuais nem medievais, tá? Nessas sociedades onde normalmente os robôs eles são criados para servir aos humanos, então eles nada mais são do que um eletrodoméstico chique, um eletrodoméstico bem elaborado. Eles são criados para fazer
serviços específicos para os seres humanos. Então, alguns deles são domésticos, alguns deles são policiais, alguns deles, né, são guardas. Então, dependendo da ação que você queira, esse robô, ele é criado, ele é desenvolvido. Tem até aquele filme, né, muito show, que é o AI, né, Inteligência Artificial, onde eles criavam, né, os garotinhos robôs, né, eram robôs positrônicos, obedientes às leis de Asimov, tá? Só que eles eram programados para serem filhos. Então, quando a pessoa ligava eles, aquela pessoa, a primeira pessoa que eles viam era a mãe deles. E aí, depois daquilo, eles não podiam mais ser reprogramados, nunca mais, né? E o dilema do filme é exatamente porque a mulher, ela aciona o robô, né, que o marido dela traz de presente para ela, porque o filho dela tá em coma, né? E ela tá muito triste, o cara traz um robô filho para ela. Depois de muito tempo, ela resolve acionar. No início, ela não queria, né? Ela tinha asco do robô, mas ela acaba se decidindo acionar o papel de mãe. E aí, o filho dela fica bom. E o garoto, filho dela, não gosta do robô, tem ciúme do robô. E ela acaba tendo que abandonar o robô. E o filme todinho é o pobrezinho do robô tentando voltar para a mãe dele, né? É um filme muito emotivo, muito bonito. E também é um caso, né, de robô positrônico, aquele robô criado para exercer uma determinada função. No filme tem robôs que têm funções sexuais, né, trabalham, né, como conquistadores, né, como, né, garotos de programa. Cara, é muito interessante o filme, quem não assistiu, né, deveria assistir, vale muito a pena. Em sociedades futuristas, os robôs, eles têm que servir ao ser humano de alguma forma, eles foram construídos para isso, né? Eles convivem com as pessoas, tá? No dia a dia, tá bom? E todos os robôs positrônicos, eles têm a desvantagem código de honra, tá? Eles são programados. Por que eles têm os códigos de honra? Porque eles são programados com as 3 famosas leis da robótica, as 3 famosas leis de Asimov, que é o que a gente vai falar agora. Mas antes de falar das 3 leis, só lembrando que o robô, ele é um construto, portanto, ele tem aquelas mesmas vantagens e desvantagens gerais dos construtos. Imunidade, não dorme, não come, não bebe, não precisa de nada disso, é imune à doença, não pode fazer magia, tá bom? Então, todas aquelas vantagens e desvantagens que o construto possui, o robô positrônico possui também. E além de todas elas, ele ainda possui os códigos de honra em forma das 3 leis de Asimov. Então, primeira lei de Asimov, que ela diz que um robô, ele jamais será capaz de causar mal a um ser humano. Ele não pode causar mal ao ser humano, mas vai mais longe. Ele não pode se omitir e permitir que um ser humano sofra qualquer mal. Ele nem ataca e ele nem permite que outra pessoa ataque. Se ele vê alguém atacando um ser humano, ele tem que se meter, ele tem que impedir, ele não pode se omitir. Essa daí é a primeira lei de Asimov, né? Ela é excelente, ela é muito utilizada em mundos habitados por várias raças. E essa lei, ela pode inclusive se estender a qualquer semi-humano ou a qualquer não construto. Não precisa só ser um ser humano. Imagine aí um universo onde exista elfos, anões, humanos e exista robôs positrônicos. Os robôs não podem, né? Eles não podem causar mal a um ser inteligente, a um ser orgânico, e nem podem impedir, nem podem se omitir e permitir que outra pessoa cause mal. A primeira lei vale mesmo que o mundo não seja só de humanos, tá bom? Não vamos restringir, vamos ampliar. Essa é a primeira lei. Não causa mal e nem permite, não pode se omitir. Se outra pessoa estiver fazendo isso, ele vai defender o humano. A segunda lei de Asimov diz que ele sempre obedece às ordens dos seres humanos. Ele é um pau mandado, o ser humano mandou, ele faz. Ele não pode se negar a obedecer, exceto quando essas ordens violam a primeira lei. Ou seja, mesmo que eu mande o meu robô me matar,
me bater, me fazer mal, ele não vai obedecer. Por quê? Porque a minha ordem entra em conflito com a segunda ordem. Se eu mandar o meu robô matar outra pessoa, ele não vai me obedecer, porque a minha ordem entra em conflito com a primeira lei. Então, ele está programado para me obedecer em tudo, menos em ordens que violem a primeira lei. Assim a gente garante que as pessoas não vão utilizar os robôs para fazer o mal a terceiros, né? E os robôs nem vão lhe atacar, eles ainda têm o dever de te proteger, e você não pode obrigar, não pode mandar o seu robô fazer mal a outra pessoa. Tudo bem? E a terceira lei, né? A terceira lei de Asimov, ela diz que um robô deve proteger a sua própria existência. Então, se alguém resolver bater no robô, se alguém resolver agredir o robô ele tem o direito de se defender. Mas ele só pode se defender se ele não, para isso, ele não infringir nem a primeira, nem a segunda lei. Ou seja, ele não pode matar ou ferir, ou fazer mal a um ser humano para se defender. Ele não pode. Ele também não pode permitir que outra pessoa faça mal a um ser humano para defender ele. Viu como é complicado ser um robô positrônico? Muito complicado. No mundo de aventura, loucura. Então, como é que ele cumpre a terceira lei? Só resta uma única opção, né? Tem que meter o rabinho entre as pernas e fugir, né, gente? Ele não pode causar mal para os seres humanos, tá? Então, ele tem que encontrar uma maneira de proteger a existência dele sem ferir nem a primeira, nem a segunda lei. Legal, né, gente? Gente, dá para fazer cada campanha incrível com esses robôs, tá? Dá para criar um mundo inteiro interagindo com esses robôs. Você tanto pode jogar sendo um robô, como você pode jogar sendo dono de um robô. Dá para rolar histórias incríveis, tá? Para desafiar aí os limites da imaginação. Eu sei que o Isaac Asimov já criou muita coisa, mas ainda dá para adaptar, aperfeiçoar, inovar, tá? E criar mais coisas ainda. Deve ter muita coisa que ele não vê. Uma outra série de TV que teve um episódio muito interessante, né, gente, falando sobre isso, foi aquela Black Mirror, né? Ela apresenta lá uns episódios legais sobre robôs. Então, dá para ir na cultura pop buscar muita inspiração, tá? Tanto para o narrador como para o jogador. Eu recomendo que você faça pelo menos uma vez na sua vida uma campanha envolvendo robôs positrônicos, que você com certeza não vai se arrepender. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui embaixo. Se tem algo que você não entendeu, coloca aqui. Se há algo que eu deixei de falar, coloca aqui também. Se realmente você acha que vale a pena, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo nas redes sociais. Assim você faz com que o meu trabalho aumente, o meu trabalho alcance mais pessoas, você me motiva a continuar fazendo os vídeos aqui. No mais, agradecer e dizer que no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre o último tipo de construto do manual 3DT Alpha, os nanomorfos. Gente, vai ser épico. Não perca o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre os nanomorfos. E é isso aí. Fica com Deus e até a próxima.